É o Seu Vida e Saúde de volta, hoje conversando com o Dr. Rodrigo Fortes, ele que é fisioterapeuta, é professor de pós-graduação, está explicando pra gente aqui, acho que você está fazendo uma anatomia da dor, doutor, mas agora a gente quer fazer uma anatomia do alívio. Sim, já falamos de dor, agora vamos falar como aliviar, né? Porque é o seguinte, muitas vezes a gente sente dor, tem gente que faz aquilo que o senhor falou, olha, precisa procurar o especialista, mas aí faz o caminho normal, faz até sessões de fisioterapia, mas não se livra da dor. Sim. E aquela dor, meio que a pessoa aprende a conviver. Às vezes a pessoa está mal-humorada, está triste, está desanimada e você nem desconfia que ela está morrendo de dor e está ali segurando as pontas firmes. Existem várias formas de tratar essa dor, de abordar, mas que não são formas convencionais. Nem para a gente e nem para a maioria dos profissionais disponíveis, doutor. O que mais se fala hoje é o contexto biopsicossocial da dor, né? Sobretudo nas dores que passam daquele contexto crônico que a gente explicou. Quando ela passa de 12 semanas, quanto mais longe ela vai, a partir das 12 semanas, maior a chance do contexto biopsicossocial começar a agir naquele indivíduo, de ser preponderante o contexto biopsicossocial. E o contexto biopsico, ele já vai para uma abordagem mais educativa. É uma abordagem, a gente não pode ir para abordagens restritivas. A gente tem que as abordagens precisam ser propositivas. Eu preciso propor formas diferentes de fazer o mesmo movimento, de executar a mesma função, só que de uma outra maneira. E agora, talvez você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, a gente vai aproveitar a presença do Dr. Rodrigo aqui para conversar um pouquinho sobre esse carinha aqui. A gente quer ver todo mundo assim, olha. Sim. Sai da dor. Isso. E você volta a sorrir, você volta a funcionar, você volta a realizar. Primeira proposta aqui, doutor, para aliviar e tratar dores. Movimento adequado. Eu vou precisar reaprender o movimento? Então, e não existe hoje, no conceito moderno, um movimento adequado. Existe o movimento. O que a gente tem que ensinar hoje o paciente, o que é adequado você aprender, é em que momento você deve parar, em que momento você deve avançar. Tá? Então, assim, num cenário fácil de entender, se eu tenho uma dor numa escala de 0 a 10, eu classifico como 2, vou executar um movimento. Devo ou não devo? Devo, desde que a dor não aumente mais que 2. Vou trazer o exemplo da dona de casa. Tô lá com aquela dor na lombar. Isso. Ela tá ali, eu tô sentindo, tô incomodada, mas ela não tá tinindo. Mas eu preciso terminar o serviço de casa, passar uma roupa ou passar o pano que pega mais, né? Eu posso fazer esse movimento desde que não sinta isso? Você classifica de 0 a 10 quanto você dá de dor para ela. Eu dou 3, vou começar a passar minha roupinha ali. Estou com 10, 15 minutos passando a roupa, deixa eu reavaliar. Quanto está agora? Continua 3, continuo passando, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se eu começo a fazer um movimento, a dor diminui, daí que eu continuo mesmo, que meu corpo está dizendo, eu quero que você faça isso, a dor está diminuindo. Em que maneira, em que momento eu devo parar? Eu começo a passar a roupa ali, e daí eu estou observando que o 3 está indo para 4, parece que está indo para 5, parou, tem que parar. Vai fazer outra coisa, Ele falou no começo disso tudo aqui, olha, você tem que perceber, tá? Doutor, chegou uma interação nesse sentido aqui do movimento que eu quero trazer aqui na nossa tela, põe na tela. É uma pergunta anônima e a pessoa diz assim, olha, eu sinto dores no meu joelho e queria saber se fazer uma caminhada pode ajudar ou piorar o problema. Dor no joelho está ligado muitas vezes, quando a dor persiste por muito tempo, que ultrapassa mais de 12 semanas, ela está ligada a pouco suporte muscular. Então, ela não está ligada necessariamente à articulação. Se é aquela dorzinha por artrose, por desgaste, aquela dorzinha do tempo, não teve um trauma. O que eu devo fazer? Atividades de fortalecimento para a minha coxa, para a minha perna e para o meu quadril. Eu devo fazer musculação. É isso que vai definir a melhora da dor. E depois você parte para a caminhada, depois que fortalecer associa a caminhada com a musculação. Tem mais uma? Vamos, ó. Eu venho para cá, ó. Musculação terapêutica. O que é a musculação terapêutica? Dentro da fisioterapia, é uma forma de você fortalecer a musculatura terapeuticamente, com fins de tratamento. Então, eu quero aliviar uma dor através da reconstrução da musculatura. Legal. Porque o músculo sustenta a articulação. Então,
Então, a articulação saudável tem que ter músculo forte, músculo fraco, articulação doente. Pensa nisso, gente, isso é muito importante. Olha essa daqui, olha, outra forma de aliviar ou tratar dores. O descanso. Agora eu quero saber, porque você falou que se a minha dor tá me indica, tô com dor 10, 9, 8 ali, no ombro, na coluna, seja onde for, paro tudo, devo ficar de cama? Aí é relativo. Vamos imaginar que eu tenho um pós-operatório. Eu preciso daquele tempo de descanso parcial daquela articulação para poder fazer a cicatrização dos pontos, tudo aquilo que foi feito pelo cirurgião. Tá. Mas saindo desse contexto, tive uma dor nas costas e não tem causa aparente. Falaram para mim que é um desgaste ali, né? Então, eu posso usar descanso relativo nos 2 primeiros dias, que está muito dolorido. Mas lento e gradualmente eu preciso aumentando o número de movimentos que eu vou fazendo com aquela lombar no meu dia a dia. Não adianta eu ficar deitado o tempo inteiro que eu vou entrar em desuso, em perda de músculo, em perda de força. E aí é esse desuso, é essa alteração na musculatura gerada pelo excesso de descanso é que vai fazer com que a dor se perpetue. É Então, interessante não esse repousar conceito. demais. Tá, então nem de mais nem de menos o necessário aqui. E ir voltando. O movimento tem que voltar. Beleza. A dor tem que diminuir com o movimento sendo executado. Olha esse outro jeito aqui, essa outra forma de cuidar. Compressas. Compressas. Quente, fria. Isso. Quando a gente com fala água de com dor argila. lombar, o mais agradável é o calor. Né? É você aumentar a circulação sanguínea ao redor daquele músculo que tem ali, né? Fazer um massageamentozinho ali com um gelzinho anti-inflamatório, se a pessoa não tem nenhuma sensibilidade para aquilo, né? Nenhuma reação adversa àquilo, ajuda bastante, a musculatura relaxa e diminui a pressão sobre a inervação. Tá. Né? Não é a saída para o problema, mas me torna uma pessoa menos dolorida e com menos dor eu consigo me movimentar mais. Aí aqui nesse caso vai ser mais aliviar, né, doutor? Isso, você alivia a dor para abrir uma janela de possibilidade para eu me movimentar. Tá. É isso? Essa é a ideia. Vou começar aqui agora, doutor, com essa daqui, olha. Essa daqui eu sei que o senhor vai gastar um tempinho, ó. Neurociência da dor. da É uma dor. forma... De que maneira, doutor? Vou pro Neurociência da psicólogo? dor é a forma como o meu cérebro entende o processo que eu estou vivendo. Então, na neurociência da dor, a primeira coisa que a gente deve evitar é gerar medo no paciente frente à execução de movimentos, do tipo, você não deve subir escadas, você não deve dobrar a coluna, você não deve pegar peso. Essas regras não têm correlação com a dor. Não existem estudos científicos que digam que pegar peso piora a dor nas costas. Não existe estudo científico que diga que subir escada e descer escada piora a dor no joelho. Até porque eu posso pegar peso assim, eu posso pegar peso agachando, E eu posso pegar qualquer peso... forma dessa vai ser válida. Hoje a gente fala assim, não tem um jeito certo de fazer movimento. Eu faço o movimento da forma mais confortável que for para mim. Não tem forma certa de deitar, de sentar. Eu faço da maneira que é mais confortável para mim, porque nós somos diferentes fisicamente. Então não pode existir uma forma única de executar movimentos. E no Instituto Rodrigo Fortes, como é que você avalia essa questão da neurociência? Porque é tão subjetivo, doutor. Quando a gente quer avaliar os aspectos psicossociais da dor, que fazem parte da neurociência da dor, se eu quero saber se a pessoa tem ou não essa presença dos aspectos psicossociais, a gente utiliza questionários comportamentais para estratificação. Tá. Então, o paciente responde questionários e esses questionários me dão uma pontuação. E se ele atinge a pontuação específica, aí eu classifico aquele indivíduo com acometimento psicossocial dentro daquele quadro de dor. E aí vai precisar de uma Muda a interação abordagem. de profissionais, né? Muda. Olha esse outro jeito aqui de lidar com a dor, gente. Órteses. Órteses são órteses para descanso. Então, eu tenho lá um punho dolorido demais para fazer esse movimento no meu dia a dia. Eu posso usar uma órtese para descanso durante o trabalho, enquanto essa articulação vai ficando menos sensível. É como se ela fosse proteger. Isso, é uma proteção contra o movimento que piora a dor. Só serve para a fase aguda, lembra lá, até 30 dias. Eu não posso usar uma órtese até o resto fim, da não vida. pode. Vai ter que movimentar aquela articulação. Mas no início a órtese, ela faz doer menos. Assim como uma palmilha de silicone para quem tem esporão calcâneo, por exemplo. Entendi. Também melhora o esporão, mas não é a saída para ele. Tá. Tem que ser tratado. Muito bem. Olha outra maneira aqui de lidar com a dor. A hidroterapia. Assim como as Hidroterapia. compressas, doutor, tem essa função A hidroterapia parecida? é uma técnica de tratamento presente na profissão chamada fisioterapia, tá? Onde a gente tem uma piscina terapêutica,
uma água aquecida a 34 graus e diversos métodos que o fisioterapeuta pode utilizar ali dentro para aliviar dor, para melhorar força, para melhorar flexibilidade, para melhorar equilíbrio. Tá? Então, é a água usada com fins terapêuticos. Maravilha. Eu sempre mando para a hidroterapia lá na clínica aqueles casos em que a carga corporal produz a dor. Quando eu ponho dentro d'água, a flutuabilidade, ela retira 80% do peso corporal de cima da articulação. Então, eu consigo fazer um indivíduo saltar, trabalhar, correr ali dentro, coisas que ele não consegue fazer aqui fora ainda. O ganho que eu consigo ali dentro, ele vai usar aqui fora. Mas aí também seria o caso de ser uma coisa assim mais constante ou, de repente, uma abordagem mais inicial para progredir? A indicação da hidroterapia é o momento em que o indivíduo está sensível à carga. Eu quero tratá-lo num meio que retire a carga corporal. Eu quero tratar com exercícios. E eu quero que seja com carga reduzida. Tem um momento que eu tenho que inserir a carga, porque a vida é aqui fora, tem carga. Então tem um momento que a hidroterapia não é mais indicada para o indivíduo. Aí ele tem que sair daquele meio de tratamento e ir para outro meio. Muito bem. Ó, chegou mais uma interação aqui antes de seguir com o próximo ponto aqui. É a Rose dizendo pra gente o seguinte: eu tenho fibromialgia e um problema degenerativo na coluna cervical. Já fiz uma cirurgia e sinto muitas dores. Nem os remédios estão fazendo efeito. Já tentei academia e nada. O que eu devo fazer, doutor? Eu vou unir aqui o pedido de socorro da Rose com esse próximo item aqui, olha, doutor, que tem a ver com os tratamentos fisioterapêuticos. Assim, isso daria uns 10 programas. Fibromialgia, tá? Primeiro, vamos marcar, tá, primeiro, gente? a classificação adequada do que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma hipersensibilidade cerebral, é um tipo de sensibilização cerebral, é um tipo que não está ligado necessariamente ao aspecto biopsicossocial que eu acabei de falar. Mas o cérebro do indivíduo é mais sensível, ele produz mais dor, é um cérebro mais produtor de dor. Um beliscão que em mim não dói, no fibromiálgico é horrível, tá? O que funciona para a fibromialgia? Primeiro, o que os estudos apontam hoje, exercício físico. Esse é o ponto número 1. Musculação, caminhada, corridinha. Totalmente variado dentro de um aspecto que a pessoa tolere. Hidroginástica, hidroterapia, né, que é uma técnica de tratamento. Mas a fisioterapia também é indicada, É doutor? um paciente para fisioterapeuta. O fibromiálgico não é um paciente para academia, para o educador físico. Ele não tem preparo para tratar com a doença. Uma musculação terapêutica, vai fazer um pilates, vai fazer uma hidroterapia, vai fazer um controle de dor, daquelas áreas mais específicas, como no caso dessa nossa telespectadora, a Rose, ela está com um problema na cervical, então ela tem um ponto de origem com um problema que é a cervical. A dor da cervical dela fica potencializada porque o cérebro é hiperprodutor de dor no fibromiálgico. Bom, a gente vai aproveitar a presença do Dr. Rodrigo aqui para mostrar agora, quero convidar a Dada para entrar aqui, para mostrar que também dentro de tudo isso aqui, as manobras são essenciais. Sim. Até porque a nossa pele tem tantos receptores, né, doutor? Oi, Dadá, bem-vinda. E eu acho interessante a gente mostrar, primariamente, algumas técnicas de diagnóstico. Vem para cá, Dadá, acho que você escolher. pode já ficar aqui, que ele vai só mostrar. Para a gente prescrever o tratamento adequado, a gente precisa de ferramentas diagnósticas. Então, vamos imaginar, será que a dor que eu tenho está sendo gerada por um Vou músculo mostrar para cá, doutor. enfraquecido? Será que o músculo está enfraquecido? Qual é a forma que a gente tem de diagnosticar músculo enfraquecido? Com o dinamômetro. Então, o dinamômetro é um equipamento digital em que o paciente aplica a força aqui, tem uma célula de carga dentro do equipamento, ela captura quantos quilogramas de força você aplica e manda para o smartphone. E ali aparece um gráfico com o quanto de força o paciente está gerando Esse aqui. é aquele Dinamômetro. martelo, aquele martelo do parque de diversões que mede a força, só que esse aqui é o terapêutico. Só que é terapêutico, né? Então vamos imaginar aqui que a gente tem uma condição de um ombro dolorido. Fica de frente para lá um pouquinho, isso.
Então, eu quero aqui identificar se existe fraqueza no músculo que traz o meu braço até aqui em cima, e essa fraqueza está trazendo pouco suporte para a articulação e talvez esteja dolorido. Então, esse dinamômetro, ele é ligado, ele é mensurado para ela, com os dados dela, ele é apoiado aqui em cima, eu vou estabilizar esse dinamômetro aqui, ele vai fazer uma contagem de 3, 2, 1 e você vai fazer a força máxima para cima. Faz a força máxima para cima, eu mantenho, ela está empurrando a célula de carga, com 5 segundos ele captura, ok? Ele captura qual foi a força máxima feita com o músculo desse lado. Aí ele te dá um dado. Esse está dolorido. Aí eu vou e comparo com esse lado. Eu quero saber se existe alteração de força entre os dois, que daí é um sinal comparável. Opa, fraqueza do lado que dói, então pode ser que esse indivíduo esteja gerando a dor pela fraqueza muscular. Entendi. Tá? Esse dado gerado pelo dinamômetro, o que o equipamento vai fazer? Ele vai fazer uma leitura desse dado e vai transformar isso em carga. Quantos quilogramas eu devo colocar no músculo desse lado, prescrever por exercício desse lado, e quantos quilogramas desse, para buscar o equilíbrio entre os dois lados nas próximas 8 semanas, quando eu vou provavelmente, retestar. mesmo quem não tem dor, né, doutora, a gente precisa, às vezes um lado é mais fraquinho do que o outro mesmo, E né? daí a gente fala da sensibilidade. Quanto de dor será que ela tem no ombro? Aí a gente muda o dispositivo para um algômetro. Então, eu vou na tela do celular, mudo para o algômetro, e o algômetro ele vai capturar assim. Eu começo a colocar uma carga no ponto fonte de dor. No momento em que ela sentir dor, ela vai dizer para mim, senti. Ó, eu vou colocando, a hora que te irritar, você me fala. Ó. Tem dor no ombro, Dadá? Não, né? Ó, irritou? Não. Essa menina é muito forte. Nada? Isso, irritou. O que o sistema faz? Ele captura o limiar de sensibilidade para produzir dor desse lado. Quantos quilogramas de pressão eu coloquei para produzir a dor? Então, vamos imaginar, se o tecido está inflamado, produz dor com menos de 1 quilo de carga de pressão. Certo. Se ele está naquela fase subaguda, é entre 1 e 2 quilos. Se já é uma dor que não está mais inflamatória, produz dor com 3 quilos. Provavelmente o dela, 3 quilos, porque demorou para ela falar para mim. Tá forte, então. Ele direciona se eu vou usar recurso anti-inflamatório ou se eu vou usar exercício. Boa. Você entendeu? Você tem aqui fitas, eu imagino que você tenha tanta coisa, Tenho. né? Isso aqui é uma cinta de Mulligan, por exemplo, né? Se a gente for falar de um tratamento, você pode deitar de barriga para baixo, com a cabeça para lá, e você vai chegar bem aqui embaixo. Pode vir mais, vem mais. Aí, isso. Vamos imaginar que eu tenho uma dorzinha nesse joelho por uma artrose de joelho. E essa dor, ela piora quando eu coloco a carga em cima, quando eu fico em pé. Então, eu vou fazer um tratamento para distração do joelho, a gente chama de distração, e esse tratamento ele serve para aumentar a distância entre o osso do fêmur e o osso da tíbia. Então, eu posiciono isso aqui, faço a flexão e eu vou fazendo movimentos oscilatórios para trás, fazendo a distração do osso da tíbia em relação ao fêmur. Soltando? Então, eu estou distendendo, estou soltando a articulação. E eu provoco uma lubrificação melhor na articulação, eu provoco um aumento de espaço entre os ossos, eu provoco, depois que eu termino 1 minuto aqui, eu vou lá e faço um reteste, eu percebo que o joelho dobra mais e produz menos dor. Isso aqui é terapia manual, isso aqui é tratamento com movimento, é terapia manual com movimento. Manualmente eu estou estabilizando, fazendo a tração com o meu corpo através do cinto. Essa técnica chama-se Mulligan, mobilização com movimento. Olha que legal. Então, alivia a dor, melhora o movimento, melhora a lubrificação articular, melhora uma série de questões. E aí eu preciso fazer isso, é uma série, né, Sim, doutor? geralmente no tratamento a gente utiliza 3 a 4 séries de 1 minuto e vamos retestando a cada minuto. Tá. Aproveitando a posição, nós temos agora, vamos imaginar aqui que a gente tem uma dor lombar. Então, eu posso utilizar um método de mobilização articular. Então, eu vou identificar o ponto de dor, eu vou fazer o teste em cima, perguntar para o paciente, com 3 manobras, se aqui ele sente dor, eu estou identificando a rigidez. Quando eu aplico a carga, eu quero saber o quanto essa vértebra desce. Mas não é uma pressão muito forte, né, doutor? Não, aí tem que ser por profissional ela isso. está graduada, ela é dividida em graus, em grau 1, 2, 3 ou 4. E a quantidade de pressão que eu ponho e o quanto de movimento eu aplico em cima da vértebra. Tá.
Então, quando eu identifico aqui, vamos supor, eu estou nesse ponto, aplico uma pressão e ela me diz, senti dor. Quando eu vou e comparo com a vértebra de cima, ela diz, sinto menos dor. Eu percebo que a vértebra que doeu, ela move menos quando eu empurro, como se fosse a tecla de um piano que não desce, é aqui que eu vou ter que mobilizar. Aí eu começo o processo de mobilização, por exemplo, em grau 3, e eu fico aqui, ó, estou oscilando. Vou ficar por 1 minuto aqui em cima, vou perguntando, como é que está a dor? Você acha que está igual, está pior ou está menor? Responde para mim. A condição está igual, então eu continuo, está igual. Pode ser que com o tempo melhore. Depois de 1 minuto eu paro e eu vou retestar esse paciente. Se eu testei ele em pé, por exemplo, fazendo um movimento de flexão e ele falou que doía na hora que ele faz a flexão, eu vou retestar na flexão para ver o que está acontecendo. E isso você vai fazer na coluna toda, se for o joelho, onde tiver a dor. braço. Vamos imaginar, eu tenho dor, problema na coluna torácica. Também temos as formas de manipulação ou mobilização. A mobilização são oscilatórios curtos com pouca pressão. Agora, a manipulação já seria a movimentação única. Então, eu conto, peço para ela, respira, puxa o ar, puxa, solta todo o ar. Aí eu vou para uma manobra só no final. Solta, 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 solta e tum. Isso é uma manipulação. Geralmente é quando acontece o estálido, o troque, tá? Que não é colocando a coluna no lugar. Doutor. Estálido não é colocando no lugar. Nem sabia que era estálido, você sabia? Eu achava que era estalo. É estálido. Tá. O estálido é a agitação de moléculas de oxigênio e hidrogênio pertencente ao líquido sinovial. Não tem nada entrando no lugar. A agitação rápida da molécula sob pressão pode produzir som. Entendi. E não precisa fazer o som para ser manipulado. E não precisa ter medo também, então, porque você não está tentando, não está forçando a articulação ali no lugar. Esses métodos são métodos de especialização. Então, o fisioterapeuta precisa se formar. Quando ele se forma, ele vai fazer uma especialização nesse método, tá? Doutor, eu sei que teria mais manobras para mostrar aqui, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou convidar você para correr lá no Instagram do doutor Rodrigo, que é @Instituto Rodrigo Fortes, vai lá, olha, @Instituto Rodrigo Fortes, e a gente vai combinar uma outra vinda sua aqui para falar sobre fibromialgia, para continuar um pouquinho mais, ampliando essa questão da dor. Quem sabe a gente vai até conversar um pouquinho sobre manutenção. Não quero mais voltar a ter aquela dor, prevenção, né? Prevenção de dor, né? É o melhor caminho hoje, né? Hoje é o melhor caminho. Mas estou sempre à disposição. Estarei à disposição sempre que vocês quiserem. Eu corro aqui e a gente bate um papo legal sobre isso. Tá certo. Tá muito, bom? muito bom ter a sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço. E você de casa aproveita lá no Instagram para assistir o conteúdo dele disponível. Se quiser mandar um direct, manda também, que você vai se surpreender. Vamos para o intervalo? Aguenta aí que na volta você acompanha mais um episódio do Vida e Saúde na AMA. Tem boletim de saúde com Flávia Souza contando o que tem de novidade no meio científico pra gente. E a receita tá por conta do brownie de chuchu. Olha aí. É daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.